Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Moedo Seguros, a maior corretora PCD do Brasil. Aqui na Moedo Seguros você fica por dentro de todo o mercado de seguro brasileiro para o público PCD, ou seja, voltado ao público PCD. Antes de irmos a fundo no assunto, vou explicar hoje o seguinte: duas cláusulas que tanto servem no seguro para PCD como no seguro normal, tá? Cláusula de carro reserva e a cláusula de extensão de perímetro de guincho. Igor, quantas vezes eu posso utilizar? Como que funciona? Vou hoje esclarecer tudo de maneira detalhada para você ficar por dentro do mercado de seguros PCD do Brasil. E também essas duas cláusulas servem para outro tipo de seguro, sem que seja PCD, público específico PCD, tá? Vou explicar uma coisa também muito importante da cláusula de carro reserva, que só dá para fazer no PCD. Em outro seguro não dá para fazer. No seguro normal, é claro. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que são as notificações de quando esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo estiver no ar, você será avisado, será notificado. O YouTube irá notificar você e de que tem um vídeo novo no ar do público específico PCD ou um público no geral. Eu procuro subir bastante vídeo do público PCD, mas também subo alguns vídeos falando sobre outros assuntos que tem aí uma diversificada gama de vídeos no nosso canal aí. Então, vamos ao que interessa. Primeira coisa é o seguinte: público PCD que está me assistindo, você que está me assistindo, é PCD. Igor, eu tenho um outro carro, outro veículo dentro da minha residência e eu não quero a cláusula de carro reserva. Não quero. Estou fazendo o seguro, é o meu seguro, o primeiro seguro, meu seguro novo. Eu não quero porque eu tenho outro carro dentro de casa. Se acontecer qualquer coisa, eu vou pegar outro carro. E aí, como é que a gente faz? Bom, primeira coisa que você deve entender é o seguinte: carro reserva em qualquer tipo de seguro, seja no seguro PCD ou seja no seguro normal, você não consegue tirar. É um bônus, entre aspas, dado pela seguradora. Ou seja, o mínimo que você vai conseguir são 7 dias de um carro básico. Algumas, 99,9%, trabalham com você obrigatoriamente tendo que contratar o carro reserva, senão você não consegue fazer o orçamento, tá? Poucas são as que não te deixam fazer isso. Muito poucas, uma ou duas seguradoras no máximo, você vai conseguir não trabalhar com carro reserva. Mas a prática de mercado é 7 dias, carro básico. Aí tem um grande porém. Qual é o grande porém? O público PCD. No público PCD, isso não são em todas as seguradoras, você não consegue trabalhar com 7 dias de carro reserva, tá? Básico. E aí, Igor, como é que eu faço? Em 70% das seguradoras, você, para fazer um seguro PCD e contratar a cláusula de carro reserva, para aquele cliente, é claro, ou se você que está me assistindo, Igor, eu preciso de um carro reserva, eu trabalho com o meu carro, eu utilizo o meu carro para trabalho, porque eu sou uma pessoa autônoma, ou eu tenho uma empresa, eu sou um microempreendedor, tá? E eu preciso de um carro reserva se acontecer uma emergência. Eu tenho casos de clientes que têm carro reserva de 30 dias. E aí no público PCD é um pouco diferente, porque em algumas seguradoras ela vai te exigir uma contratação mínima de 15 dias. E um carro reserva, ele não pode ser o básico. Igor, por que ele não pode ser o básico? Quanto mais você aumenta o teu prazo, ou seja, de 7 para 15, para 30, ou você aumenta o seu veículo, ou seja, não será o básico 1.0 com ar, vai ser 1.6 automático. O que acontece? Quando ele é o público PCD, tem que ser um carro automático. Algumas seguradoras, na grande maioria delas, elas te restringem a isso. Por quê? Porque o público PCD, ele não dirige carro manual, tá? Para a seguradora. Porém, quando você vai colocar o carro reserva, em 70% delas, ela não vai te deixar colocar 1.0 básico com ar-condicionado. E esse carro é o caracterizado daquele carro mecânico. Ou seja, você vai ter que trabalhar com um carro, digamos, executivo, automático. E aí, você não consegue enquadrar nos 7 dias. Tem que se subir para 15 dias, tá? Muitos clientes não entendem, a gente explica, tá? E muitos clientes precisam realmente do carro reserva. Se acontecer uma emergência, ele não pode ficar sem carro. E aí a gente já pergunta, você quer 30 dias, 15 dias? Tem aquele cliente
que é mais exigente e realmente necessita do veículo, 30 dias. Tem cliente que 15 dias. Mas 70%, como eu falei, 70% das seguradoras trabalham dessa forma. Você não consegue enquadrar como um carro básico 1.0 mecânico. Tem que ser um executivo com 15 dias. E aí, o que acontece nesse caso? Você vai pagar mais caro, porque você está estendendo a sua cobertura, você está colocando um carro mais top. Não tem o que se fazer, porque é uma obrigação. A seguradora obriga a fazer dessa forma. Muitos dos clientes às vezes nem sabem, tá? O corretor nem informa. Outra coisa muito importante também, que muitas pessoas têm dúvida, sobre o guincho. Vamos supor que você faça o seguro e aparece lá 200 km de guincho. Aí vamos supor aqui, vou pegar um exemplo aqui, Tóquio Marine Seguradora. Você consegue colocar quilômetros de guincho adicional, ou seja, básico de 200 mais 100 km adicional de guincho, totalizando 300 km. E aí você mora no estado de São Paulo, ou mora no estado do Rio de Janeiro, você foi com o seu veículo lá para o Nordeste, foi passear com a família e tal, não sei o quê, chegou lá, teve um problema. E você quer retornar com o seu veículo para cá, para o estado de São Paulo ou para o estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer nesse caso? Se você tem um limite de guincho de 300 km, passado dos 300 km, você vai ter que pagar do seu bolso. Porém, há casos e casos, tá? Eu já tive casos em que nós questionamos com a seguradora, brigamos com a seguradora e a seguradora pagou. Já tive e já vi casos, tá? Na própria Tóquio Marine, sem problema algum. Via de regra, o carro que está na garantia, não tem problema nenhum você pegar e instalar lá no Nordeste, um exemplo que eu citei, você aciona a própria montadora e a montadora traz o seu carro para cá. Ou você pode fazer o seguinte, você deixa o seu carro lá e você volta. O seu carro vai ser consertado, depois a montadora manda para você. Isso a gente está falando do carro em garantia. Mas a prática do mercado é o seguinte, 300 km, como eu citei no exemplo, 200 normal, que a seguradora já dá, mais 100 de extensão, só cobre 300. Agora, é de suma importância o seguinte, na hora de você fazer o teu orçamento com a seguradora, você falar para o corretor o seguinte, olha, eu viajo muito com o meu carro, olha, eu rodo tantos quilômetros, eu faço viagem de 500 quilômetros, porque às vezes você tem um guincho ilimitado, mas você não utiliza, então você está pagando por isso, mas você anda no máximo 100 quilômetros, então não há necessidade. Claro que em alguns casos, como na Bradesco, se você é um cliente do banco, tá? Se é um cliente Prime, um exemplo, ela vai te dar digamos, de bônus. O corretor não vai conseguir alterar isso. Mas em outras seguradoras você consegue alterar, consegue diminuir, consegue aumentar e você paga menos por isso. Em relação à utilização, quantos acionamentos de guincho eu posso ter na vigência da pólice? Ou seja, eu posso acionar o guincho quantas vezes durante 365 dias, Igor? Depende de cada seguradora. Tem seguradora que você só vai conseguir acionar 3 vezes, tem seguradora que você só vai conseguir acionar 5 vezes. Isso aí tem que olhar as condições gerais de cada uma, porque cada uma trabalha com prazo. Então, muita gente tem dúvida, essas duas cláusulas que eu acabei de citar, que eu acabei de falar, muita gente nem sabe, em que a maioria das seguradoras, no momento da contratação do PCD, exige que o carro seja automático, ou seja, o carro reserva seja automático. Para você contratar um carro reserva automático, tem que ser 1.6 executivo, 1.0 não tem. Então, ele encarece. Tudo isso vai encarecendo o seguro. E aí, no final das contas, você já sabe que o seguro PCD é mais caro, também por causa disso, tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando, você vai fazer ou vai renovar o seu seguro para PCD, não feche negócio sem nos consultar. Temos ótimos preços convidativos, não perdemos negócios. Chegamos a ter até 15% de desconto em seguradoras específicas para PCD. Entre em contato conosco agora mesmo no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. Eu, Igor, estarei atendendo você particularmente. Ou se tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários desse vídeo, ou pode nos chamar também no WhatsApp ou no nosso e-mail. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, como eu já falei lá na frente, para você ficar antenado, ficar sabendo de tudo que acontece no mercado de seguros no Brasil. Um grande abraço e fique ligado em nossas dicas sobre seguros.